Olá, seja bem-vindo ao GS1 Brasil Ventures Podcast, o espaço da GS1 Brasil dedicado a explorar o ecossistema de inovação com líderes, startups e especialistas que estão transformando seus setores com tecnologia. A GS1 Brasil Ventures é o programa de Corporate Venture Capital da GS1 Brasil, criado para impulsionar startups e fomentar soluções que agreguem valor à cadeia de suprimentos inteligente. Com mais de 50 anos de atuação, a GS1 é reconhecida mundialmente pelos padrões globais de identificação de produtos, como o código de barras. E agora, com a Ventures, avançamos rumo ao apoio a startups com propósito, oferecendo conexões, ambientes de testes e acesso a grandes players. Esse podcast faz parte desse movimento, trazendo temas como inovação aberta, transformação digital, venture capital e os desafios reais do mercado. Eu sou o Arthur Igreja e convido você a acompanhar com a gente essa jornada. E hoje o episódio é com Guilhermo Gomes, diretor de receitas e marketing da Flash, a plataforma de gestão de jornada de trabalho que revolucionou o setor, desafiando operadoras tradicionais e se firmou como uma das startups mais sólidas do país. Guilhermo, eu queria te agradecer, obrigado por participar aqui do nosso podcast, um prazer te receber aqui. E eu queria te fazer a primeira pergunta, que é o seguinte: afinal de contas, o que é a Flash? Como que ela surgiu e qual foi a motivação, o insight, aquela fagulha para começar o negócio? Bom, em primeiro lugar, obrigado aí, Arthur, e todo o time da GS1 pelo convite. É uma honra para meus sócios, para mim, estar aqui presente e representando hoje a Flash. Então, o que é a Flash e como surgiu? São várias perguntas, né? Porque o que hoje é a Flash é bem diferente de como surgiu. Vou começar mais definindo o que é hoje e depois um pouco como surgiu e qual foi essa ideia aí nos inícios, em 2019 e 2020. A Flash hoje é um ecossistema de soluções de RH e financeiro, é uma plataforma tecnológica que incorpora diferentes ferramentas para resolver a gestão do profissional de RH e do financeiro. Uhum. Como surgiu? Surgiu com os benefícios, surgiu para revolucionar o mercado de benefícios aqui no Brasil e surgiu em 2019 liderado por Pedro, Guilherme e o Ricardo, foram os fundadores. Depois aí nos fomos juntando a eles diferentes executivos ao longo desta jornada. Y surgió para quebrar un mercado que estaba totalmente monopolizado por 4 grandes players en ese momento y que no estaba con un funcionamiento ideal y tenía determinadas falhas, tanto desde a ótica do colaborador como desde a ótica do RH. Uhum. Então, o que me chama a atenção, porque a concentração era de mais de 90% nesses 4 players, é isso mesmo? Exatamente, existían 4 players que tinham mais de 95% da participação do mercado e o que acontece quando chega um oligopólio, nesse caso histórico, que obviamente acabam priorizando a própria rentabilidade e a própria empresa e não priorizam a proposta de valor que oferecem para o mercado, né? Então, nesse caso e nesse momento, as grandes ineficiências, eu gosto de dividirlas sempre em 3 quesitos que existiam. Era, de um lado, do colaborador, não sei quem já foi aqui CLT em uma empresa e recebia vale alimentação ou refeição. Existia um universo, um mercado paralelo de venda desses tickets, né? Olha só. Por quê? Porque não eram aceitos na maioria dos estabelecimentos e como não eram aceitos, o colaborador não entregava uma proposta de valor, existia esse mercado paralelo e aí descontava o valor, então o valor que recebia não era o valor real que o RH depositava na conta desses colaboradores. Por outro lado, toda essa gestão do benefício do lado do administrador ou do profissional de RH era uma loucura, era um caos. Então, fazer uma carga de benefícios, fazer a gestão de benefícios, era uma plataforma muito ineficiente, a tecnologia era uma tecnologia bem obsoleta, então não existia uma centralização, uma experiência de usuário do lado do RH muito mais atualizada e também existia uma grande ineficiência nesse quesito. E, finalmente, o próprio estabelecimento, como eu gosto de falar, o restaurante,
essas empresas faziam acordos porta a porta com os distintos estabelecimentos. O que acontece? As taxas que cobravam dos estabelecimentos eram muito elevadas, eram quase 2, 3, 4 mais vezes do que, por exemplo, no nosso caso, a Flash obtém ou captura de um estabelecimento. Que implica que acabava inflacionando e criando maior custo da alimentação do colaborador e, portanto, todo o intuito desse programa de alimentação ao trabalhador, de toda essa ajuda que as empresas concediam para os colaboradores, perdia um pouco, se desvalorizava porque todo esse dinheiro, ou não era utilizado porque era vendido em um mercado paralelo, ou acabava inflacionando e não conseguiam ter essa proposta de valor ou capturar o valor que realmente RH depositava na conta dos colaboradores. É fantástico, porque pelo que eu estou entendendo aqui, vocês identificaram ineficiências nas 3 pontas, né? Nesse ecossistema, nessa tríade, né? O colaborador, o gestor de RH e o estabelecimento. Todos acabavam perdendo, e eu queria te fazer a seguinte pergunta. Você mencionou 2019 como um ponto importante para nascer a Flash. Aí eu queria te perguntar o seguinte, como é que é essa relação com a mudança regulatória? E se você puder contar para a gente, que o nome da sigla é a PAT, né? Eu estou até lendo aqui para não falar bobagem. Explica para a gente o que é a PAT e se o 2019 tem a ver com essa mudança regulatória. Então, a mudança não é que acontece em 2019, vem acontecendo nos últimos anos, a través, obviamente, de diversos decretos, portarias que vêm sendo implementados aqui no Brasil. Bom, voltando um parênteses atrás, PAT é o Programa de Alimentação ao Trabalhador. É o programa que o Ministério do Trabalho tem para prelar pela alimentação e a segurança alimentar do colaborador. Isso não aplica só, e essas mudanças regulatórias não aplicam só a PAT, que são as empresas que se adhieren a esse programa, mas também todo auxílio de alimentação, que são as empresas que não são aderidas. Então, todo o universo que as empresas depositam para ajudar a alimentação alimentar do colaborador. Então, o que acontece? O Ministério do Trabalho vem acompanhando e percebe todas as ineficiências que existiam. Com essa estrutura ineficiente que comentava e esse oligopólio que existia na indústria, o que acontecia é que a escolha de um fornecedor de benefícios estava dado mais por um quesito financeiro que realmente a proposta de valor do produto para o colaborador. Tá. Por quê? Como essas empresas acabavam cobrando, captando mais dinheiro do estabelecimento, conseguiam repassar um pedaço para a empresa. E aí a escolha era financeira e não focando no produto ou na proposta de valor. O que acontece com estas mudanças regulatórias, o Ministério do Trabalho vem percebendo todas essas ineficiências e a Flash, junto com outros players que foram depois, na sequência, entrando aqui no mercado também, ajudando a impulsionar esta disrupção, percebe que, obviamente, existia um produto muito melhor e ajuda a ir acompanhando e impulsionando esta evolução, proibindo essas práticas de devolução do dinheiro, pagamentos de fatura e outras práticas que era, no final das contas, dar dinheiro em troca uma escolha. Tá. E simplesmente deixar todos comparáveis, que a escolha fosse maçãs com maçãs, sem dinheiro no meio da escolha, e aí escolher pelo produto, obviamente, melhor e pela proposta de valor para pôr o colaborador no centro e não o quesito financeiro ou a própria empresa. Então, deixa eu te perguntar, você diria, então, que o início dessa disrupção, que vocês e outras empresas começaram a provocar, mas vocês são um grande símbolo disso, você diria que chegou a influenciar, então, a própria regulamentação, a própria evolução do mercado? Sim, sem dúvida alguma. Eu acho que foi um trabalho a 4 mãos, que foi primeiro o ovo ou a galinha. Sim, sim. Não saberia falar, mas sem dúvida alguma a gente é um agente transformador, junto com outros concorrentes nossos que também quiseram se somar nesta revolução ou evolução, por falar de algum jeito. E fomos trabalhando a 4 mãos. A gente vai evoluindo o produto, o regulatório vai também impulsionando essas medidas e no final das contas o que está acontecendo na indústria é que o produto acaba falando mais forte que essas práticas passadas e acaba sendo escolhido as empresas que agregam um valor muito forte para o colaborador, como é no caso da Flash. Maravilha. E eu queria te perguntar agora o seguinte, uma coisa é identificar, e eu acho que isso é muito importante para várias startups, para muita gente que está nos assistindo, uma coisa é identificar uma oportunidade no mercado, que foi o que aconteceu com vocês com essa tríade, né, com esse ecossistema.
A outra coisa é conseguir criar uma empresa que seja tão inovadora quanto essa oportunidade, né? Porque tem muitos casos que o que nós vemos, né? As pessoas até identificam a oportunidade e anos depois elas falam: ah, mas você está vendo aquela ideia? Eu também tive. Pois é, mas não executou, não conseguiu se apropriar daquela oportunidade. Então a pergunta como que desde o início a Flash se organiza para ter uma cultura inovadora e para ser tão inovadora quanto essa oportunidade? Porque você está falando de um mercado gigantesco, de uma oportunidade, porque vocês viram ali uma ineficiência, um ganho possível, mas como é que foi criar uma empresa ágil, inovadora, para poder endereçar essa oportunidade? Então, em primeiro lugar, eu acho que ter uma ideia, ter um time um pouco maluco que quer se lançar e quer realmente tomar uma iniciativa de deixar empregos, deixar tudo o que estava fazendo para querer transformar uma indústria. Então, ter esse time, no caso, meus sócios, os três que foram os fundadores da Flash, o Ricardo, o Pedro e o Guilherme, acho que ter essa ideia e ter esse coragem é o primeiro que precisa para inovar. Mas indo mais para um quesito técnico e menos qualitativo, sentimental, o primeiro, ouvir. Eu acho que se aproximar, falar muito, no nosso caso, com RHs, agora também com financeiro, porque temos outras soluções, como comentava no início, mas ouvir muito a empresa, ouvir as dores, entender em todo tipo de portes, indústria, geografia, qual é o problema que existe, qual é a ineficiência que existe, qual é a dor, que podemos resolver. Do outro lado, também falar com o colaborador, qual é a dor que o colaborador sente na ponta, entrevistar, falar, sentar, mostrar, desenhar. Então, eu acho que todo esse processo tem que ser construído, no nosso caso, não são nem a 4 mãos, são até 8 mãos, como falava, que a mão da própria empresa, a mão do colaborador, tem a mão do administrador de RH ou financeiro, e por outro lado o estabelecimento, porque também somos uma empresa de tecnologia, de gestão e uma empresa de pagamentos. Então, ouvir também o estabelecimento é muito importante para entender um pouco a dor e a ineficiência. Uma vez que a gente formou uma opinião e tiveram, no nosso caso, o Guilherme, o Pedro e o Ricardo, um caminho já de como resolver essa dor que existia na indústria, tecnologia como ponta, resolver tecnológicamente, nacer nativos em tecnologia, sempre pôr a tecnologia no centro da evolução, no centro do desenvolvimento do produto e a partir da tecnologia construir tudo, construir o resto, construir os processos, construir o pagamento, construir tudo o que existe em o ecossistema, mas sempre com a tecnologia e tecnologia ponta no centro da tomada de decisão. E por outro lado, também tem um terceiro quesito que eu acho que é muito estratégico. Beleza, tem uma ideia, quer construir um produto final ideal, todo mundo tem na cabeça até onde deveria caminhar esse produto, mas existem muitas microetapas intermédias que tem que ir testando. Testa, muitas acerta, outras muitas se erra, se volta, testa, acerta, escala, aí construi. Então, eu acho que cultura do teste junto com tecnologia, com ouvir, para mim a fórmula mágica de como pôr ou fazer acontecer essa inovação. Maravilha. Você falou, tem algumas palavras-chave aqui, né? Esse teste, validação, escala, mas eu quero voltar no assunto da tecnologia um pouco mais à frente, mas você falou em crescimento e você falou em mais produtos, né? Você mencionou logo no começo da nossa conversa e agora você falou de novo, ou seja, diversificação. E aí que eu queria te perguntar, uma empresa que cresce tão rápido, porque uma coisa é identificar aquela proposta inicial, só que agora vocês se posicionam não como benefícios, mas como RH, começa a ter uma diversificação nos produtos aliada a esse rápido crescimento. Como manter esse ímpeto, como manter essa gestão? Porque uma coisa é a gestão da proposta inicial, outra coisa é de uma empresa em rápido crescimento, que precisa contratar pessoas, precisa escalar tudo, e ao mesmo tempo com diversificação. Como é que foi essa jornada? Então, como basicamente a gente saiu dos benefícios, como você fala, para um ecossistema de RH e financeiro também, não só de RH. Então, o que aconteceu em esses 4 anos e como a gente chegou a evoluir para esse patamar, esse quesito, acho que é um cúmulo de circunstâncias. É acertar o product market fit e conseguir, obviamente, escalar. Isso vem acompanhado de uma captura também de investidores, no nosso caso, de primeiríssima linha, tanto, obviamente, aqui a nível de venture capital e fundos de investimento locais como americanos. Inyectan dinero, con dinero se evolúen produtos, se va investiendo en productos, se va testando, se va escalando, se va construyendo también una maquinilla de crecimiento, de go-to-market, capta más investimento
E aí chega um ponto onde a última captura de investimento, que foi a série que a Flash fez em 2022, em janeiro de 2022, isso abriu já um leque de oportunidades muito maior, porque já foi uma captura ou foi uma captação bem grande. Aí, o que fizemos? Sentar de novo e voltar às origens, sentar de novo e falar com as empresas. Resolvimos, estamos resolvendo já uma dor, agora queremos resolver mais dores. Quais são as dores que são mais naturais ou que estão atreladas ao que é Flash hoje? Então, a gente começa a falar, começa a ter distintas conversas, a definir diversas outras teses que se combinavam com benefícios, falamos com RH, falamos com financeiro e acabamos resolvendo que ir além dos benefícios e criar todo um sistema de SaaS e de produtos de gestão atrelados, obviamente, com RH e com, como eu falo, um RH ampliado, que ter toda a jornada do colaborador, que ir também com financeiro, com toda a prestação de contas, cartão corporativo, toda essa jornada acaba sendo muito perto, obviamente, do início dos benefícios. Aí resolvemos inovar e ir além do que tínhamos construído até essa data. Fantástico, porque isso se conecta com alguns conceitos, né, como cross-selling, né, se você já tem o cliente, encontrar novas oportunidades, criar novos produtos, e é muito interessante que vocês começam a fazer essa gestão do RH em relação a estabelecimentos e o colaborador, mas agora vocês criam todo esse ecossistema entre RH e colaborador, principalmente, né? Então, me chama muito a atenção em relação a isso. E aí eu queria te perguntar, porque você, Guilherme, ocupa uma posição distinta, uma posição única, que você está à frente da direção, da diretoria de receitas e marketing. Explica pra gente, porque muitas pessoas podem pensar, bom, mas uma coisa está relacionada, diretamente relacionada à outra. Outros vão achar que podem estar muito distantes. Como é que é fazer a gestão dessas duas posições? Como é que elas se interconectam? Aonde que elas são diferentes? Como é que é o teu dia a dia? Perfeito. Então, parecem muito distantes, mas em verdade, e especialmente em uma cadeia de negócios B2B, são elos que se conectam, né? Que um está conectado e tem uma interseção perfeita com o outro. E mais, em um mundo onde, no momento que a gente resolveu ir com outras teses para complementar a tese de benefícios, já tínhamos dezenas de milhares de empresas dentro de nosso portfólio. Então, existia uma oportunidade muito forte de penetrar essas novas soluções dentro de nosso portfólio existente, mas também penetrar essas novas soluções de maneira conjunta com os novos clientes que estavam entrando na companhia, na Flash. Então, como fazer isso? Como você comentava, a vicepresidência ou diretoria que eu cuido, que é marketing e vendas, também é pós-venda, porque todo o ciclo de cliente fica embaixo da minha cadeira, porque conecta no final todas as pontas. Hoje a Flash, para ter uma ideia, além dos benefícios, tem um conjunto de mais de 12 soluções, 10, 12 soluções, cuidamos ponta a ponta toda a jornada de um colaborador, desde admissão, desligamento, controle de ponto, temos módulo de treinamento, temos crédito consignado, saque FGTS, despesas corporativas, cartão corporativo, e por aí vai, e mais produtos, parcerias, etc. Então, como fazer tudo isso penetrar de um jeito inteligente? É conectando todos os pontos, né? Tanto mar aberto, eu capto um lead, ou capto uma possível oportunidade para vender benefícios, mas já falo com o RH. Por que não, já que falo com o RH, por que não para um determinado porte, para um determinado arquetipo de cliente, não posso vender várias soluções na cabeça? Porque já que estou falando com o RH, esse RH tem um apetite eventualmente a comprar mais soluções que se combinam com benefícios. Claro. Benefícios não é ser um pedaço operacional de RH. O mesmo que controle de ponto, o mesmo que pode ser admissão, desligamento, então por que não empacotar e vender todo esse conjunto de soluções na ponta para o RH? Do mesmo jeito, quando eu já tenho uma série de clientes dentro do portfólio, tenho que saber distinguir que oferecer, para quem oferecer em cada momento. Então também ter toda essa jornada de ser quem entra, ser o apetite de comprar, ser quem é meu cliente e que posso oferecer, eu acho que tem uma combinação que para mim é uma fórmula ganhadora, de ter todos junto e deixar todos os times que saem procurar um lead, que fecham um lead, que põem o cliente dentro e que se retroalimenta no mesmo ciclo. Entendi, ficou claríssimo. No final dos contos é uma gestão de oportunidades, né? Encontrar essas oportunidades e maximizá-las. Curiosidade, ainda o ponto principal de entrada
é através dos benefícios? Por que da minha pergunta? Vocês são conhecidos por isso, no começo dessa jornada de 2019. Mas hoje, como você falou, são 12 soluções. Qual é o principal ponto? O que abre a porta hoje? Beneficios continúa siendo nuestro carro-chefe, é inegável, obviamente, a percepção de marca e o awareness que a gente criou e a gente virou referência, né, nessa disrupção do mercado, e é inegável que isso, obviamente, atrai mais oportunidades para Flash. Mas hoje, a velocidade com que crescem as outras unidades de negócio é mais rápido que benefícios. Por quê? Porque benefícios, obviamente, já tem um tamanho e um patamar que qualquer crescimento sempre é menos exponencial, claro, que unidades de negócio ou que produtos mais embrionários. Então, hoje, nesse patamar, nessa representatividade dessas novas unidades de negócio, soluções que comentava com você, já vem ganhando mais representatividade y ya tem todos os meses varias centenas de novos clientes também atrelados tanto a soluções de SaaS de RH como de financeiro. Entendi. Dentro desses 12, se você puder contar um pouco para a gente, uma curiosidade que eu tenho, como é que você define, explica um pouco para a gente o Flash Expense e o Flash People. Aonde eles ajudam as empresas, como eles foram desenvolvidos, como é que eles chegaram até o mercado? Então, partimos por Flash Expense, ou a nossa unidade de negócio de gestão de despesas corporativas. Hoje tem dois grandes macroprodutos, tem um cartão corporativo e tem uma plataforma de prestação de contas e gestão de despesas corporativas. Como chega adaptando, por um lado, toda a tecnologia que tínhamos desenvolvido para os benefícios e o cartão dos benefícios foi adaptada para os cartões corporativos. Então, é um cartão corporativo inteligente que consigo dar muitas regras de controle, programo saldo, retiro saldo, consigo limitar o gasto em determinados estabelecimentos para que o financeiro não tenha risco de deixar esse cartão em mãos dos colaboradores, etc. E, por outro lado, a gente saiu no mercado e compramos uma plataforma de gestão de despesas corporativas chamada Expansión, que atuava no mercado fazia 5 anos, em 2022 aconteceu esse manejo. Então, juntamos os dois mundos, passamos um tempo integrando toda essa solução dentro da nossa própria plataforma e do nosso próprio aplicativo para ter uma experiência unificada e não ser simplesmente um conjunto de opções não conectadas. A gente preza muito por conectar as nossas soluções entre si. Tá? Então, passamos um tempo refactorando e levando todas as soluções para a nossa plataforma e nosso aplicativo e aí lançamos a unidade de negócio de Flash Expense ou despesas corporativas. Em paralelo, com Flash People, ou a plataforma de gestão de pessoas, também saímos para o mercado, compramos Folha Certa, que era uma plataforma que atuava no mercado já há anos, que era a referência, a melhor plataforma que existia no mercado de controle de ponto, jornada, e em paralelo fomos desenvolvendo um conjunto de soluções mais organicamente, para cuidar ponta a ponta a jornada de um colaborador. Hoje já estamos fazendo beta tester com recrutamento e seleção, já temos módulos de admissão e desligamento, temos a plataforma de controle de ponto, controle de jornada, temos plataforma de performance ou avaliação de desempenho, temos módulos de engajamento, módulos de treinamento LMS, temos, eu comentava também, soluções financeiras para o colaborador, de crédito consignado, saque FGTS, parceiros que completam essa jornada, como pode ser no nosso caso o Total Pass, que é um parceiro estratégico que complementa muito também a jornada de benefícios, né? Não deixa de ser um benefício mais que o RH oferece para os colaboradores. Então, fazendo todo esse conjunto, lançamos toda essa plataforma de gestão de pessoas para complementar todos os produtos dos benefícios, que era vale alimentação, refeição e o resto de benefícios como cultura, mobilidade, auxílio home office, etc, etc. Maravilha. Bom, estamos aqui no podcast da GS1 Ventures, então deu para entender a concepção de produto, a concepção de go-to-market, buscar esse fit, esse crescimento, diversificação, uma história fantástica. Mas já que estamos aqui na GS1 Ventures, eu queria te perguntar agora mais sobre a trajetória da startup. No nosso primeiro episódio nós falamos sobre isso, quais são as fases, quais são os ritos de passagem tradicionais que as startups passam, né? Como foi para vocês? Como é que foram as rodadas de captação? Quais foram os critérios? Eu queria te fazer duas perguntas, além de entender um pouco essa história. Quais foram os critérios que vocês tiveram na busca por investidores? O que vocês estavam procurando nesses investidores? E a segunda pergunta é, o que os investidores viram em vocês? Quais foram aqueles momentos
que quando vocês estavam não só fazendo um pitch, mas indo atrás da próxima rodada, que vocês perceberam, assim como na conversa com o cliente, né, que naquele momento você percebe, esse argumento funcionou, né, quando você vê aquele brilho no olho da pessoa. O que vocês procuraram e o que fez brilhar os olhos dos investidores? Então, o que a gente procurou, eu sempre gosto de fazer um paralelismo, o que a Flash procurou é o Real Madrid dos investidores, é sempre ir com a primeiríssima linha, tanto no Brasil como nos Estados Unidos, e isso acabou acontecendo, e também na Ásia, entre o nosso cap table. Tem empresas como a Monasys, empresas como a Battery, Tencent, então temos um cap table de primeiríssima linha. E isso foi fruto agora da resposta da segunda pergunta ou consequência de por quê. O que o investidor busca, de maneira geral, o primeiro é o founder. Ter fit com o founder e confiar no founding team. Acreditar nas pessoas onde você vai investir dinheiro e que essas pessoas vão conseguir não só ter uma boa ideia, sino saber executar e levar aos distintos estágios e patamares de evolução à empresa, né? Segundo lugar, a ideia, obviamente, ser uma disrupção, entender como é todo o mercado onde vai concorrer, né? Quem são os concorrentes, os players principais dessa indústria, como operam, o quesito regulatório que comentamos aqui no início. Eu quero voltar nisso. Etc, etc. E em um terceiro quesito, terceira posição, obviamente o tamanho da oportunidade. Qual é o white space ou qual é o tamanho, o TAM desse mercado que poderia conquistar. Acho que se juntam essas três fórmulas e aí nos distintos estágios, nas distintas rodadas, em cada uma se vai testando diferentes hipóteses e os investidores vão investindo dinheiro para levar até o próximo patamar. A partir dessas hipóteses que foram testadas, conseguimos, o Flash conseguiu atrair esse cap table que comentava no início. Maravilha. O Guilherme mencionou uma sigla que é muito importante nesse mundo das startups, então só para ficar registrado aqui que ele falou do TAM. O TAM é o Total Addressable Market, é isso mesmo, né? Que é o tamanho do mercado potencial. Muitas vezes existe uma oportunidade incrível, ela está pronta para ser explorada, mas o tamanho dessa oportunidade não é grande o suficiente para o olho desses investidores, né? Eles estão procurando oportunidades que são gigantescas, né? Então acho que esse é um conceito super importante ficar claro. E aí, aproveitando não só a tua experiência da Flash, mas a tua visão internacional, você vindo da Espanha já com muita experiência, eu queria te perguntar o seguinte, qual é a tua percepção do mercado de startups no Brasil? Em que estágio que você enxerga? Eu acompanho esse mercado há alguns anos também, então me parece que tem um amadurecimento muito importante, mas eu queria te ouvir. Qual que é a tua percepção a respeito do ecossistema de startups no Brasil? Aonde ele se posiciona? Como é que ele é visto internacionalmente? Vocês também receberam investimentos e aportes, como você falou, do Real Madrid, dos investidores. Quais foram as perguntas que vocês tiveram que responder a respeito do ecossistema brasileiro? Então, bom, para mim o ecossistema brasileiro é gigante, é enorme. É um mercado de empreendedorismo que existe no Brasil, tanto do lado da oferta como da demanda, né? Apesar de que, eventualmente, nos últimos anos foi mais racional a demanda de investimentos, né? Mas foi um impacto global. Mas o mercado é gigante, um mercado grande, é um mercado que obviamente apresenta distintas ineficiências e essas ineficiências são gigantes. É um mercado onde existe um profissional muito qualificado, universidades de primeiríssima linha que conseguem injetar profissionais muito qualificados para o mercado para levar a cabo essas oportunidades, empresas dispostas também a ajudar, uma população que mesmo essa população um pouco menos qualificada tem uma penetração de smartphones, de internet muito grande, de níveis acima dos 60%, 55%, 60%. Então, todo esse conjunto acaba criando uma atração gigante para um mercado de empreendedorismo que eventualmente não atrai tanto um mercado de investimento por causa dos impactos da moeda, das flutuações cambiais, etc. Então, o mercado é gigante. Maravilha. E aí vocês que atingem esse estágio, né, esse estágio que é muito emblemático de unicórnio, eu queria te perguntar o seguinte, é algo que fica no horizonte como uma fixação, uma certa obsessão, ou é algo que talvez seja mais importante para quem está olhando de fora,
Porque a pergunta que eu te faço é o seguinte, né? Um pouco daquilo, você mencionou o Real Madrid, quando o atleta está em campo, muitas vezes ele nem se dá conta da grandiosidade do que está acontecendo, né? Os atletas de ponta, eles falam isso, né? Os pilotos, por exemplo, de Fórmula 1 e Fórmula Indy, eles falam que dentro do carro a velocidade parece menor do que as pessoas acham. Com relação a esse título do unicórnio, é algo que se torna uma obsessão e de repente isso é alcançado e celebrado? Ou parece algo que é muito mais para quem está assistindo? Para nada é uma obsessão. Eu acho que um título, entre aspas, que a gente cerca com muito respeito. Mas por que com respeito? Porque eu acho que é um reconhecimento público, um trabalho bem feito. Mas a gente é super ciente que eventualmente chegando em algum momento esse título de unicórnio, a gente não está mais que no início de uma jornada de muito longo prazo. Tem que continuar com os pés no chão, continuando executando e fazendo as coisas como a gente fez até agora, com humildade, aprendendo e evoluindo com muito trabalho e esforço. Então não é mais que uma coisa que seremos com respeito, mas que é legal, mas obviamente tem muita pista para continuar evoluindo. Fantástico. Eu acho que o que você está falando, a tua resposta, me parece que só chega nesse estágio quem consegue enxergar dessa forma, né? Que é algo, claro, fantástico, incrível, mas não é a linha de chegada. Nem muito menos, é quase outra nova linha de saída. É muito mais um marco, é muito mais algo que fica na história, em algum momento da história dessa trajetória, né? Exatamente. Bom, quais são, e aí eu quero retomar alguns pontos nessa reta final aqui do nosso papo, eu quero retomar alguns pontos, alguns grandes tópicos, que eu acho que são super importantes, e um deles é o seguinte, você falou em flutuação da moeda, você falou no mercado que tem essas dicotomias, de um lado um público muito tecnológico, apaixonado por inovação, o Brasil tem essa tradição de ter uma adesão de tecnologia por parte dos consumidores que é muito veloz, mas ao mesmo tempo ciclos econômicos, ciclos de moeda. Como é que é fazer uma startup crescer dentro desse ambiente? Porque todos os playbooks que nós conhecemos, a lá Blitzscaling e tantos outros, todos eles são escritos em ambientes muito mais estáveis, né? Então, quais são os desafios de buscar esse crescimento, essa escala, num ambiente que é um pouco mais tempestivo como o Brasil? Por um lado, eu acho que em um estágio de maturidade mais embrionário, pode ser que depois, já quando atinge um patamar, já como no nosso, já a macroeconomia afeta mais, mas em um estágio mais embrionário, eu acho que a macroeconomia acaba afetando um pouco menos, né? Porque claramente enxerga uma transformação de uma indústria e você resolve uma dor de um jeito tão grande que eu acho que no início acaba escalando independentemente de como está evoluindo. No nosso caso, nos inícios foram em 2020 em plena pandemia. O nosso produto na pandemia foi perfeito, o pessoal ficava em casa com um vale alimentação refeição sem poder ir no restaurante. O nosso digital podia comprar nos aplicativos de delivery, etc, etc. Então acabava conseguindo gastar essa alimentação e refeição nos estabelecimentos de alimentação e refeição online. Então, no nosso caso, em um contexto macroeconômico horrível como foi a pandemia, para a Flash também foi positivo dentro de todo o ruim que aconteceu no mundo, né? Mas saindo um pouco da macroeconomia, para mim é mais a particularidade do Brasil e depois um pouco que a particularidade de escalar rápido. Particularidade do Brasil é um país continental. Então, como país continental, tem umas particularidades regionais muito diferentes. Então, claro que no início todos começamos em São Paulo, porque é mais perto, é onde fica a sede a maioria das sedes das empresas de tecnologia, tem polos depois como BH, Curitiba, etc. Mas acaba focando muito primeiro localmente. Uma vez que já pega um patamar, essa expansão regional já implica como faço isso? Como chego em Nordeste desde São Paulo? Contrato times em Nordeste, fico com time aqui. Prefiro ter as pessoas perto no escritório, prefiro ter time local. Como controlo? Tenho que viajar? Não, viajar são 4 horas. Então, já parte um pouco com essas particularidades que é o Brasil. E um pouco, não só essas particularidades geográficas ou essas barreiras geográficas, mas também um pouco o apetite local, porque cada região
é um mundo. O país continental tem isso, né? Sem dúvida. Então, você não sabe como penetrar também, ou como criar awareness em Nordeste, ou como criar awareness no Sul, e é diferente do que você faz em São Paulo, às vezes tem que adaptar. Então, primeiro entender muito essa realidade, quem são os seus concorrentes em cada polo regional, e como penetrar, tanto obviamente para mostrar seu produto, como para conseguir ir escalándolo, é muito diferente. Por outro lado, aí a luta da empresa contra a empresa mesma que eu falo. Em 2022, para ter uma referência, a gente devíamos ser como a gente fala, os nossos colaboradores somos flamingos. Devíamos ter uns 150 colaboradores ou 150 flamingos, hoje somos mais de 1000. Então, a dificuldade de evoluir, crescer, vender, estabelecer processos e contratar 900 pessoas, 800 pessoas, é um desafio gigante. A gente, claro, que erra muito em processos, erramos muito, aprendemos muito e melhoramos. Então, eu acho que existe esse desafio, mas também existe do nosso lado essa humildade de querer sempre aprender e testar, e aprender e testar. E a gente aprende tanto das coisas positivas como do erro, então tem que ter sempre esse apetite aí para aprender do erro e continuar aí evoluindo. Você sabe que você falou uma coisa que eu concordo muito, e é muito importante, acho que vale enfatizar aqui, especialmente para as startups, que eu te perguntei a respeito de ciclo econômico e você tocou num ponto que eu concordo plenamente, que se você está num mercado estagnado, maduro e que as pessoas estão simplesmente trocando market share, é ali que o ciclo econômico afeta profundamente. Agora, se você encontrou uma oportunidade que é tão rápida, você está menos exposto a isso, né? Então é muito mais importante cuidar do seu negócio, da sua oportunidade, do que ficar obcecado por isso. Agora, na outra ponta, vocês atuam, nós falamos um pouquinho lá no começo, na mudança da Pathy, vocês atuam em mercados que têm, uma das potenciais turbulências que o Brasil tem são mudanças políticas, regulatórias, leis e tudo mais. Isso é um fator que fica no radar constantemente e chega a ser uma preocupação do tipo, isso pode mudar em algum momento e mudar muito o nosso negócio, ou com essa diversificação que vocês têm de produto, é algo que afeta menos? Então, bom, respondendo à pergunta, eu acho que são, primeiro, olhando a resposta regulatória e depois a diversificação de produto. Em primeiro lugar, eu acho que não. O contrário, são interesses super alinhados, o nosso interesse com o interesse nesse caso, do governo, do Ministério do Trabalho, que pôr o colaborador no centro da tomada de decisão e melhorar a vida do trabalhador brasileiro. Então, nosso produto nasceu com essa segurança jurídica, nosso produto sempre foi evoluindo nesse sentido, também coincidentemente com os interesses do Ministério do Trabalho e do governo, e a gente tem muita certeza que não tem nenhuma caducidade, tem uma perenidade eterna, porque sempre vai prelar pela melhoria do colaborador. Olhando essa diversificação, eu não enxergo a diversificação como uma necessidade para não depender de benefícios. Acho a diversificação como uma oportunidade para crescer mais receita e abrir outros mercados com o mesmo tomador de decisão e agregar mais valor para o RH, o financeiro ou para a empresa. Então, acho adjacências muito naturais, onde a gente incrementa nosso mercado potencial, incrementa nossa receita, incrementa nosso atrativo para investidores e entra em um novo círculo virtuoso para nos passos futuros. Fantástico, eu adorei esse conceito de que se a proposta de valor é robusta o suficiente, ela é perene, ela vai sobreviver a essas oscilações. Achei extraordinário, porque muitos colocam essas externalidades, né, essas potenciais ameaças como algo que afetam rapidamente. Eu adorei esse conceito. Para fechar, como é que você enxerga o futuro da Flash? Porque você mencionou durante o nosso papo, você falou, olha, nós já estamos em estágio beta, seleção, recrutamento, avaliação, e aí é claro que eu tenho que te perguntar, porque hoje nós ouvimos muito falar em, por exemplo, muita inteligência artificial exatamente nesses pontos, ajudando a fazer recrutamento, ajudando a fazer seleção. Como é que você enxerga o futuro dessa trajetória e que papel que você enxerga da inteligência artificial nesse futuro? Eu acho que o mesmo que falava no início, que qual foi uma das fórmulas de sucesso da Flash, por tecnologia a ponta, não deixa de ser tecnologia a ponta, AI,
no centro da evolução. A gente já vinha incorporando, tanto nos processos de gestão como nos processos do administrador ou do colaborador em nossos produtos. Agora, simplesmente, a gente faz de um jeito um pouco mais público, por todo o boom do mercado, né? Mas para onde deveria caminhar? Você tocou duas coisas que são chave para a gente, AI e data. E agora eu vou explicar por quê e conectar um pouco com o futuro do nosso produto. Data, ou dados, para a gente é também parte do centro do coração do nosso produto. Porque hoje um RH, ou somando com as soluções que tem um financeiro, pode contratar mais de 7 soluções em uma empresa. Imagina ter 7 fornecedores, um fornecedor de benefícios, outro para fazer esse recrutamento, outro para bater ponto, outro para ter a folha de pagamento, outro ter 7 fornecedores com 7 atendimentos, 7 preços, 7 faturas, 7 acessos ou logins, não se falam os dados entre si, é uma loucura. Então, ter tudo isso e não só ter integrado com todos os dados centralizados, com todos os fluxos e todos esses módulos conectados, para a gente é o caminho que a gente começou a fazer. Por isso, no nosso quesito, fomos um pouco mais tímidos que outras empresas ou concorrentes no mercado no quesito de manejo. Fizemos 2 que achamos bem estratégicos. Gastamos um tempão levando isso para nosso aplicativo e não só saindo vender diretamente. Por quê? Porque a gente quer ter toda essa jornada integrada. Uma jornada onde a usabilidade, onde a conexão desses módulos agrega ainda mais valor que ter todos esses módulos em um único single sign-on ou um único atendimento. Claro. E AI tem um papel muito importante, não só para processos de gestão, que já a gente vem implementando aqui nos distintos selos ou times da Flash, mas também para o RH, para facilitar a vida de como integrar e como conectar esses módulos e como facilitar a gestão ao teu próprio colaborador. Hoje fazer um onboarding na plataforma da Flash já tem como uma ferramenta de AI que você consegue fazer isso assistido de um jeito muito mais leve e muito mais didático, que não carregar 3 módulos complexos de implementar de uma forma mais árida. Então, a gente vem se diferenciando muito de nossos concorrentes nesse quesito, porque apostamos muito na integração com inteligência. Fantástico. Acho que tem mais um aprendizado aí para qualquer startup, que é começar um pouco mais enxuto e mais simples, com uma proposta de valor muito clara, que foi a trajetória de vocês com os benefícios, mas depois pensar em oportunidades de quebra de silos de dados, né? E aí a IA conseguindo fazer essa integração, né? Então, essa visão é absolutamente extraordinária. Guilherme, só quero te agradecer, eu aprendi demais nesse episódio, inúmeros insights poderosos que eu tenho certeza que quem está nos assistindo também vai gostar e vai aprender muito. Se você gostou desse conteúdo, por favor, encaminhe para mais pessoas essa verdadeira aula que nós tivemos aqui com o Guilherme. Nos procure nas redes sociais, procura GS1 Ventures, o site, então tem muito material. E se você começou a nos acompanhar nesse episódio, fica o lembrete de que tem mais material, tem episódios anteriores também com grandes aulas como esse. Então, Guilherme, muito obrigado por ter participado aqui do podcast. Eu que agradeço, o prazer é meu. Muito obrigado.